Bom dia. Esta é mais uma sessão na Semana da Responsabilidade Social, edição de 2021. Como neste momento, acho que todos já sabem, trata-se da 16ª edição da Semana da Responsabilidade Social, feita ininterruptamente desde 2006, uma semana inteira, onde discutimos todas as questões relacionadas com a ética, com a responsabilidade social e, mais recentemente, com a sustentabilidade. Esta sessão de hoje é dedicada à temática da igualdade de género e da conciliação. E emerge do ONS-APE, ou seja, da sua comissão técnica dedicada às questões da igualdade das empresas familiarmente responsáveis e da conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e a vida pessoal. Esta é uma aposta que a APE tem desde sempre, praticamente desde o nosso início, que nós olhamos para as questões de igualdade de género com muitíssima atenção. E também, muito rapidamente, logo que isso foi possível, criámos a Comissão Técnica. Primeiro elaborámos uma norma guia, depois elaborámos uma norma de requisitos, especificamente para a conciliação entre os três lados que nos pareciam muito importantes da vida de cada um. A sua vida profissional, evidentemente, onde se realiza, a sua vida pessoal, onde vai buscar todos os seus equilíbrios afetivos, a sua participação nessa micro-sociedade tão importante que é a família, mas sem desprezo de uma componente extremamente importante que é a vida pessoal. Na Europa, a terminologia era e é work-life balance, mas aqui em Portugal, life, traduzir apenas por vida, poderia parecer como um contraponto em relação a uma coisa que existia, que era o trabalho-família, e nós não queríamos de maneiríssima nenhuma desvalorizar a família, sem prejuízo de considerarmos que a família tem sido altamente prejudicada pelo facto das pessoas terem uma vida algo neurótica, ou seja, que oscila entre o trabalho e o ambiente familiar, sem uma adequada dimensão pessoal, onde se vai buscar a relativização e a perspectivação dessas duas partes tão importantes, mas apesar de tudo que não esgotam a nossa existência. Achámos que este trabalho era fundamental para a construção de uma real igualdade de género. Depois, a partir de 2010, ficámos comprometidos com o United Nations Global Compact. A APE assumiu a representação da rede do Global Compact, a representação jurídica e contabilística. A rede é uma entidade autónoma, separada, da qual eu também sou o presidente, mas é uma entidade separada da APE. A APE fornece o suporte jurídico e contabilístico. Do lado das Nações Unidas, nomeadamente depois de 2015, recebemos o mandato do ODS 5. É bom que se compreenda que o ODS 5 não é 5 porque calhou. Podia ser o 8 ou podia ser o 12, não podia. O que sucede é que ele está imediatamente a seguir aos 4 ODS que representam a dignidade básica da vida. Ou seja, erradicar a pobreza, erradicar a fome, proporcionar saúde a todos os seres humanos e proporcionar educação de qualidade a todos os seres humanos. E proporcionar igualdade de género a todos os seres humanos. De alguma maneira, a igualdade de género não é mais... Eu tenho dito de muitas maneiras. É uma questão de direitos humanos, é uma questão de dignidade humana, é uma questão de economia, é uma questão de sagacidade económica, é uma questão de competitividade. É tudo isso. Mas também é uma questão de equilíbrio. E eu ando muito sensível à questão do equilíbrio. Porque a sustentabilidade remete-nos para os equilíbrios, para a criação de equilíbrios entre, por exemplo, a espécie humana e esta coisa maravilhosa, maravilhosíssima que nos suporta, que é a Terra, que é o planeta Terra. Este equilíbrio tem que ser conseguido e nós abusámos muito da Terra, abusámos dos recursos naturais, abusámos do ambiente de toda a maneira efetiva, tratámos a Terra como uma depositária de lixo e fizemos muito mal. Mas fizemos em nome de um desenvolvimento económico que era também essencial. Não sabíamos. De facto, a minha geração, eu tenho 70 anos, a minha geração achava que o planeta era imenso, imenso, imenso e que todas essas coisas eram absorvidas. Não estavam nas nossas preocupações. Apesar de logo, nos anos 60, ter havido quem chamasse a atenção para o assunto. Mas não era, de facto, o centro da agenda das empresas e da vida política. Não era. Hoje é.
Hoje estamos perante várias emergências, uma delas é a emergência climática, e hoje essas questões têm que ser endereçadas, mas têm que ser endereçadas nesta perspectiva de equilíbrio. E o equilíbrio passa também pela eliminação de desequilíbrios. Um dos mais graves desequilíbrios do nosso tempo é o desequilíbrio que herdámos de paradigmas hoje completamente ultrapassados, completamente obsoletos, mas ainda presentes há 50, 60 anos atrás, quando o trabalho ainda era predominantemente braçal. Há um desequilíbrio entre géneros, há um desequilíbrio inaceitável entre géneros. E combatê-los não é uma questão de lei, porque a lei está aí. Combatê-los não é uma questão de políticas, as políticas também estão aí. E tudo isso é posto em prática com vigor, com energia. O pior é que isto está enraizado na cultura de cada um e de cada uma, porque as mães também têm um papel muito importante na transmissão destes paradigmas às novas gerações. As mães também transmitem aos filhos que é ela que faça isso, porque isso é trabalho de mulher. E às filhas, se calhar, também transmitem essa ideia de que há uma espécie de divisão de coisas que está pré-estabelecida, não sei por quem, mas porque sim, porque sempre foi assim. Não, não foi sempre assim e não pode continuar a ser assim. Mas este trabalho de combater paradigmas culturais é de longe o mais difícil, porque é uma espécie de inimigo invisível, é uma espécie de cortina, quando nós empurramos vai para lá, é uma espécie de fumo denso, mas quando tentamos cortá-lo não está lá nada para cortar. Ou seja, é um fogo fato, mas um fogo. É um fantasma, mas é um fantasma muito real. É uma coisa que não se consegue enfrentar porque não dá resistência. Não há ninguém que diga que é discriminador. Não, 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 não. Todas as entidades asseguram que não há qualquer tipo de discriminação. Mas depois verifica-se que, na prática, não acontece. E há imensas razões, imensas razões. Mas sobre a matéria, de facto, eu deixarei para o nosso brilhante painel, deixarei para a nossa brilhante presidente da Comissão Técnica, que eu vou chamar ao palco de imediato, a doutora Josefina Leitão, que tão bem, tão brilhantemente dirigiu e dirige a Comissão Técnica. É uma personalidade que dispensa qualquer tipo de apresentação, porque é uma jurista conceituadíssima nesta área e em outras, com trabalho quer em Portugal, quer no âmbito da União Europeia, e a quem muito agradeço a sua dedicação ao longo de anos e anos a esta causa e à APE. E também chamarei ao palco a nossa Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, a doutora Rosa Monteiro, que tanto fez por esta causa. Tanto fez por esta causa. Eu acho que Portugal tem muito a agradecer-lhe, porque com o seu empenhamento político, porque é esse o seu papel, é emprestar à sociedade um empenhamento político, uma legitimação política, e não só política, também de programas concretos que viabilizaram, no concreto, a adoção das certificações das políticas, dos sistemas de gestão em conciliação, ela é credora da nossa gratidão. Da nossa, eu refiro-me, de todos, não só das mulheres, de todos. Principalmente da economia, que está a beneficiar de mulheres mais saudáveis, mais equilibradas, mais mulheres, nomeadamente a campanha que a doutora Rosa Monteiro tem feito para trazer mulheres para a tecnologia, trazer raparigas para a tecnologia, é altamente louvar. Toda a gente sabe o enorme déficit que há entre rapazes e raparigas no domínio das engenharias e das informáticas, e esse é um dos gaps que tem que ser fechado, tem que ser eliminado, esse buraco que há entre essas duas tendências. A tendência das raparigas para irem para soft skills e as tendências dos rapazes para irem para hard skills. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido porque não há absolutamente nada, nenhum dado científico que sustente essa diferença. Só o paradigma, ou seja, só o pré-conceito. Portanto, sem mais delongas e com os meus renovados agradecimentos, quer ao painel, quer a estas duas
personalidades que vão intervir agora. Chamo ao palco a doutora Josefina Leitão, que já aqui está, para que nos dirija as suas palavras de saudação, e também chamo ao palco a senhora Secretária de Estado, a doutora Rosa Monteiro, para que em seguida também nos dirija a sua saudação. Muito obrigado, doutora Josefina Leitão, o palco é seu. Muito obrigada. Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, professora Rosa Monteiro, senhor engenheiro Parra da Silva, que tantas coisas simpáticas disse a meu respeito, que são seguramente merecidas, e também eu gostaria de saudar todos os participantes desta conferência sobre a conciliação. A minha intervenção como presidente da Comissão Técnica 179 organizações familiarmente responsáveis será muito breve, na medida em que se limitará a referir algumas pessoas e entidades que merecem ser lembradas pelo seu papel na promoção da conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal, e que estão na origem e na implementação da NP 4552 de 2016, Sistema de Gestão de Conciliação, elaborado por esta Comissão Técnica. Em primeiro lugar, não posso deixar de me referir ao Sr. Engenheiro Parra da Silva, que acabou de nos falar, que, como presidente ao tempo da APE, que é um organismo de normalização setorial, propôs ao IPQ, bem como a várias organizações interessadas, a criação desta Comissão Técnica com o objetivo inovador face às temáticas usualmente tratadas pela normalização, de elaborar uma norma destinada às organizações que desejassem fazer da conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal um dever e uma prática da sua gestão cotidiana. Em segundo lugar, refiro-me ao Governo, que, aqui representado pela senhora Secretária de Estado para a Cidadania e para a Igualdade, que considerou a NP 4552 suscetível de constituir uma ferramenta de apoio às medidas adotadas na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, capaz de contribuir para a realização dos compromissos constitucionais e legais de realização da igualdade de género e da conciliação. Em terceiro lugar, uma referência especial à senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Por várias razões, por toda a sua vida de investigadora nesta área da igualdade e toda a ação desenvolvida para conseguir a concretização da igualdade de género. Mas a senhora Secretária de Estado lançou em 2018 o programa 3 em Linha, cujo Pacto para a Conciliação acolheu e deu visibilidade à norma 4552, e também eu gostava de agradecer a todas as organizações que, ao aderirem
a esta norma e ao certificarem-se com base nela, contribuíram para deram um importante contributo para a concretização de um progresso social em matéria de igualdade e de conciliação, como resulta do balanço do programa efetuado em 2020. Finalmente, eu não posso deixar de agradecer a todos os membros da Comissão Técnica 179, que com o seu conhecimento e o seu esforço contribuíram para a elaboração desta norma. Os trabalhos de elaboração foi para mim um prazer e uma honra coordenar. A INP 4552 encontra-se neste momento, como é devido, dado que já passou um tempo devido, numa fase de revisão. Novos membros da Comissão Técnica vieram juntar-se aos iniciais, o que é uma prova da vitalidade e do interesse que tem suscitado esta norma. Numa altura em que a pandemia que nos aflige tem agravado as desigualdades e a qualidade de vida e de trabalho de homens e de mulheres, como é reconhecido em todos os estudos e em todos os fora nacionais e internacionais, não podemos baixar os braços e temos de continuar a desenvolver esforços no sentido de uma conciliação trabalho-família verdadeiramente igualitária. Permitam-me agora uma nota, que termino com uma nota pessoal. Criei 4 filhos, ao mesmo tempo que desenvolvia uma atividade profissional intensa a nível nacional e internacional, num tempo em que os papéis de homens e de mulheres na esfera pública e na esfera privada estavam claramente definidos, em prejuízo das mulheres. Por isso, não é de estranhar, mesmo na minha idade, continuo a manter o empenho em combater as desigualdades de género e em contribuir, na medida das minhas possibilidades, para que a conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal seja, para mulheres e homens, fundamental, seja uma realidade. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Josefina Leitão, pelas suas amáveis palavras e pela sua presença e contribuição para todos nós. Chamo então agora ao palco para tomar a palavra a senhora Secretária de Estado, professora Rosa Monteiro. Penso que se encontra disponível. Muito bom dia. Bom dia, bem-vinda. Todas. Estávamos aqui com alguns problemas técnicos, espero eu já resolvidos. Quero cumprimentar-vos e felicitar-vos por mais esta Semana da Responsabilidade Social e por manterem muito viva e ativa e profícua esta atividade em torno do ODS 5, com o envolvimento de tantos setores tão diversos e tão relevantes para a concretização dos objetivos da igualdade. E cumprimento especialmente o engenheiro Mário Parra da Silva e agradeço muito as suas gentis palavras, mas sobretudo a sua coordenação de todo este grupo, de toda esta rede, que tem realmente trazido contributos tão relevantes nestas áreas
no nosso país, ao nível da direção da APE, mas também do Global Compact Network, Portugal, e pelo convite, é sempre um gosto estar convosco. Uma palavra muito especial e muito, muito particular à minha estimadíssima Josefina Leitão, tem sido uma inspiração ao longo destes anos de trabalho, uma verdadeira força da natureza, e contamos sempre consigo, com saber, com competência, com empenho, que são decisivos para fazermos avançar realmente a igualdade, não apenas no sentido retórico e narrativo ou discursivo desta área de política, mas com efetividade de medidas. Enfim, cumprimento todas as pessoas que participarão nesta sessão e que nos acompanham. E, de facto, como estava a ser sublinhado, os temas da igualdade de mulheres e homens, os temas da conciliação, assumem, entre as várias esferas de vida, entre a vida profissional, pessoal e familiar, assumem realmente no contexto em que vivemos uma centralidade absoluta. A pandemia, esta crise pandémica que vivemos, uma crise sanitária, trouxe para o centro da nossa atenção, e assim é desejável que seja assumido, as questões do cuidar do planeta, do cuidar das pessoas, fazendo disto um propósito, usando o vosso slogan e o vosso grande tema para esta iniciativa. E realmente percebemos as nossas vulnerabilidades, a vulnerabilidade das nossas organizações, das nossas vidas privadas, familiares, dos nossos contextos diversos, e penso que este é o momento que temos de tomar também numa lógica de aprendizagem, reforçando os compromissos que já tínhamos, fazendo uso destas ferramentas e destes instrumentos que existem, levá-los mais longe, amplificar a sua implementação e reafirmar este compromisso pela igualdade como uma estratégia de sustentabilidade para a sociedade e de sustentabilidade para as empresas. E tenho sido convocada, convidada a participar em muitas iniciativas de organizações, de diversas redes de empresas em torno dos temas da responsabilidade social e da diversidade, da integração da diversidade. Costumo sempre responder provocatoriamente com a ideia de que só precisamos de falar destes temas, de diversidade, designadamente, porque existe discriminação e porque existe desigualdade. E, portanto, existem um conjunto de problemas estruturais que nós temos de resolver. E não vamos começar ou não vamos partir do zero, porque há já um conjunto, um manancial de conhecimento, de recomendações e de ferramentas de que dispomos. E, portanto, temos de avançar de uma lógica de igualdade formal para a igualdade substantiva, materializando, efetivamente, e concretizando nas nossas organizações, nos nossos modelos de gestão. Porque temos persistentes indicadores de discriminação indireta. E, portanto, é por isso que precisamos de continuar a falar da tal diversidade. Estas formas diversas de discriminação e desigualdade são aquilo que obstaculiza e que torna difícil a tarefa de conciliar as várias esferas de vida. Eu gosto sempre muito de ouvir o engenheiro Mário Parra da Silva falar sobre os temas da conciliação, porque de facto nos dá uma visão sempre de grande mundividência relativamente àquilo que são os desafios da atualidade no nosso contexto global, aliando também àquilo que são as especificidades e particularidades dos nossos modos de vida. Mas, como eu estava a dizer, estes obstáculos fazem com que muitas categorias de pessoas, especialmente as mulheres, não tenham acesso, não tenham a tal igualdade de oportunidades, mas também de resultados em termos de evolução nas carreiras. E assim as empresas e a economia vai perdendo necessariamente talentos, vai perdendo recursos. Portanto, se afirmamos estas matérias como questões de direitos humanos, questões de sustentabilidade, no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, mas se quisermos fazer o business case, trata-se também realmente de uma questão de racionalidade económica, e quem gera organizações, quem gera equipas, sente estes problemas como problemas reais.
e não apenas como meras bandeiras. Gosto de referir alguns estudos que nos indicam esta dimensão da racionalidade económica ou da irracionalidade económica da desigualdade. Um estudo de uma consultora reputada, internacional, não vou identificar, com uma amostra de 1000 empresas em 12 países diferentes, concluiu que as que adotaram medidas de igualdade de género foram mais lucrativas do que as respectivas médias nacionais. Outros estudos indicam um ganho de 35% de performance nas empresas com melhores níveis de paridade na gestão. E estimativas económicas indicam que a desigualdade de género tem custado ao mundo, desde 1990, uma impressionante perda de 70 bilhões de euros. Nós estamos neste momento também a acompanhar vários estudos que estamos a financiar para se perceber também os custos económicos no nosso país, em termos de PIB, da desigualdade, mas também em termos de contributo, na perspectiva do contributo. Por exemplo, o contributo do trabalho não pago, o trabalho de cuidado não pago para a economia e para o PIB. Mas também os custos, por exemplo, com a segregação vertical e horizontal no mercado de trabalho, ou os custos e os impactos que ultrapassam, efetivamente, os custos diretos para as mulheres, para as pessoas, da desigualdade e discriminação salarial. E, portanto, tem muita expectativa de poder juntar novos valores daqui a um ano, quando estes estudos estiverem concluídos, para se perceber, de facto, o real impacto da desigualdade. Porque o preço da desigualdade é astronómico, tem sido astronómico e tem de ser assumido como um problema coletivo, não apenas um problema que interessa a uma parte da humanidade e que já assim, pela sua escala, mais de metade seria muito significativo. E, portanto, nós temos de acelerar o passo face e para, ou no sentido da igualdade substantiva e que cria condições para que homens e mulheres, independentemente do seu sexo, da sua origem étnico-racial, da sua origem sexual, da sua orientação sexual, identidade e expressão de género, possam participar e contribuir plenamente para a sociedade e também realizar-se nas várias dimensões da sua vida. E, portanto, a centralidade da igualdade de género na construção da sustentabilidade é realmente absolutamente urgente e cruza com os grandes objetivos, não só da Agenda 2030, mas daquilo que também é neste momento a Agenda Europeia, atendendo, por exemplo, aos dois grandes desígnios chamadas as transições géneras, a transição digital e a transição ambiental, para além de serem matéria, obviamente, de justiça social. E, portanto, temos também de fortalecer as nossas empresas e o nosso tecido económico com estas medidas e com estes instrumentos. E eu diria que há já um número significativo de empresas, de organizações que vos têm acompanhado e que têm trabalhado convosco, que têm avançado de uma forma muito proativa no cruzar da igualdade de género e da responsabilidade social. E, por vezes, até têm avançado mais rapidamente do que a própria literatura na área da gestão e na área da responsabilidade social. O que eu acho que é qualquer coisa que temos de recuperar e deixar aqui o desafio também para, enfim, a academia, as universidades, os centros de pesquisa. Era importante que se debruçassem mais sobre estes temas de forma sistemática e sistematizada. E, portanto, sublinhar também aqui iniciativas como a vossa, do UN Global Compact, Women's Empowerment Principles, que são linhas orientadoras fundamentais para intervenções de fundo, que não são intervenções dispersas ou meramente cirúrgicas. E, portanto, hoje é bem clara essa necessidade de termos uma abordagem estrutural que permita transformar os nossos modelos organizacionais através destas perspectivas. E porque vivemos, de facto, num momento perigoso. Sendo eu uma otimista, é forçoso reconhecermos as ameaças, os riscos de retrocesso, enfim, numa escala alargada. Por um lado, a emergência de forças políticas extremistas, abertamente racistas, misóginas, e, portanto, que combatem diretamente e abertamente os princípios de direitos humanos e de metas de progresso e desenvolvimento sustentável que estamos aqui, por exemplo, hoje, a debater.
mas também pelos efeitos diretos da crise pandémica que vivemos e que vieram sobrepor-se e agravar desigualdades de género portanto, pré-existentes. E por isso, curiosamente, na monitorização de 2020 dos ODS na União Europeia, o Eurostat concluiu que de entre os 15 ODS com informação disponível, o ODS 5 é aquele que apresenta uma tendência mais negativa do que positiva nos últimos 5 anos, por esta conjunção de fatores que realmente nos devem manter completamente vigilantes e alerta e a manter esta roda viva, esta roda de progresso. E, portanto, a área do combate às discriminações salariais, a promoção dos direitos de parentalidade e que temos dado avanços muito significativos, criando no quadro da concertação social, do Conselho Permanente de Concertação Social, o primeiro grupo de trabalho dedicado ao tema da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, e o trabalho aqui com os parceiros sociais é absolutamente decisivo, e estávamos precisamente a discutir e a promover avanços neste domínio quando chegou a pandemia, mas demos continuidade às reuniões e foi possível já também adotar novas medidas reforçando os direitos de parentalidade, designadamente dos homens, alargando a licença parentalidade obrigatória dos pais. Mas também as questões do assédio no local de trabalho estão na ordem do dia, e referir aqui que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género está a promover um projeto bilateral com a Noruega que nos vai permitir ter novos instrumentos para as empresas no sentido de auxiliar aquilo que já é obrigatório por lei, terem códigos de conduta na área do assédio, do combate, prevenção e combate ao assédio sexual e moral, mas também instrumentos de autodiagnóstico que são tão importantes. O combate à segregação horizontal e também, naturalmente, a conciliação. E, portanto, temos de olhar para estes impactos da pandemia que são muito gravosos. A emergência do teletrabalho como uma realidade que antes, aliás, no quadro do nosso Pacto para a Conciliação, o grande projeto que materializou a norma que já foi tão referida e que pouco saber que está em revisão e com todo o dinamismo também que resulta da sua aplicação já tão expressiva, mas como estava a referir, no quadro dos projetos e das entidades que estavam a desenvolver esta norma e a implementar esse sistema de gestão, se bem se recordam, no início havia dúvidas relativamente, por exemplo, à adoção de teletrabalho na administração pública, por questões formais, por questões legais. De repente tivemos de adotar de forma massiva o teletrabalho. Evidentemente que isso deve mobilizar-nos também para o alerta e a adequação das novas modalidades de organização da nossa vida e da nossa vida profissional para riscos, nomeadamente aquele risco que temos chamado a atenção também no quadro da nossa presidência portuguesa, onde o tema central quisemos que fosse os impactos socioeconómicos da pandemia sobre as questões da desigualdade de mulheres e homens, designadamente sobre as mulheres, que é o risco de retradicionalização dos papéis de género, com o fecho das escolas, com as questões do teletrabalho, que é uma realidade que ficará para o nosso futuro, estamos certas disso. O aumento do trabalho não pago para as mulheres, e veja-se em Portugal a forma como foi desproporcional o recurso às medidas de apoio extraordinário à família. Na chamada primeira vaga, 82% das pessoas que ficaram em casa para cuidar das crianças, perdendo 1/3 do seu salário, da sua remuneração, foram mulheres, e por isso já em janeiro introduzimos uma medida corretiva de, portanto, pagar a 100% este apoio no caso de partilha entre o casal e também para as famílias monoparentais, e, portanto, também os maiores riscos de burnout e de stress pela acumulação e mistura de esferas, total confusão, em que as 3 linhas se confundiram todas. E, portanto, estamos muito preocupadas, efetivamente, com os impactos da generalização do teletrabalho, e aqui um campo de reflexão também muito para as empresas e as organizações, os municípios que estão a implementar este sistema de gestão. É verdadeiramente o desafio para a criatividade e a adoção de novas práticas.
porque efetivamente sabemos que a adoção de teletrabalho pode fazer com que recaiam ainda mais sobre as mulheres as tarefas domésticas e as tarefas de cuidado. E, portanto, isto torna muito urgente o trabalho que temos feito no quadro do Pacto. Queremos alargar este Pacto para a conciliação, assim que as condições sanitárias também nos permitam. Temos novas entradas, novas demonstrações de interesse, também em resultado dos financiamentos que lançámos através do Compete, quer para os organismos da administração pública, quer para as PMEs. Temos neste momento 56 PMEs a serem apoiadas para adotarem a norma, este sistema de gestão, e 25 entidades públicas, e, portanto, quero aqui reforçar o meu agradecimento à APE, à sua extraordinária equipa, que tem sido absolutamente decisivas nesta dinâmica. E, evidentemente, à Presidente da Comissão Técnica da Norma, Josefina Leitão, pelo seu trabalho, pelo seu vigor, que nos inspira verdadeiramente em prosseguir esta matéria. Mas dizer-vos, só para concluir, que consideramos também importante acompanhar e perceber e estudar estas várias atividades em torno das questões da conciliação, e por isso um dos livros brancos que a SIG financiará, estão aliás candidaturas abertas, julgo que até dia 30 de junho, para 5 livros brancos, que obviamente permitirão acompanhar algumas áreas e apresentar recomendações de política pública, mas um deles é precisamente para conhecer os impactos destas práticas e toda a riqueza que sabemos que está a acontecer nas organizações. E, evidentemente, o Pacto para a Conciliação será objeto também deste estudo e de toda esta reflexão. E também, para concluir, referir a importância do livro verde sobre o futuro do trabalho, que esteve em consulta pública até ao dia 22 e que centraliza muito a questão da conciliação, mas também as questões da igualdade de mulheres e homens, porque temos aí uma oportunidade de transformação e de mudança centrada no plano de resiliência e de recuperação, que será absolutamente decisiva também para esta dimensão da conciliação, não só em termos de apoios diretos às empresas, mas também em termos de grandes investimentos no domínio dos equipamentos sociais e das respostas sociais às necessidades das pessoas e das famílias, que, como sabem, são absolutamente decisivas em matéria de conciliação. E, portanto, quero terminar agradecendo muito e reiterando o meu compromisso de estar convosco sempre que considerarem útil, incomodar-vos-ei e desafiar-vos-ei sempre que tivermos estes projetos e estas novidades em termos de política pública, porque confio muito no trabalho que fazem e nesta rede de organizações que estão profundamente empenhadas em transformar-se e, com isso, contribuir para o avanço do nosso país. Muito obrigada e muito bom dia, e peço desculpa pelas questões técnicas. Obrigada. Bem, Sra. Secretária de Estado, obrigado nós pelos desafios que nos deixou. Há ameaças, evidentemente, há conciliação, novas ameaças, porque o trabalho profissional tende a invadir a vida familiar, e a vida familiar tende a invadir a pessoal, e a pessoal é entalada no meio disto tudo. O teletrabalho traz um novo desafio, a norma vai, com certeza, endereçar essas questões, é para isso que a CT está a trabalhar, e é assim também que a norma se manterá moderna e se manterá na linha da frente e a dar respostas aos problemas concretos. Aliás, essa é a definição de propósito. Onde há um problema, procurar uma solução. E o propósito de uma organização é fornecer essa solução e acrescentar valor à sociedade, fornecendo essa solução. Se com isso a organização é lucrativa e tem um profit, melhor, maravilhoso, magnífico. Toda a gente tem direito a ter um profit. Portanto, é isto. Muito obrigado às duas. Foram contributos excelentes e desafios excelentes. E vamos então passar à mesa redonda. Para isso, peço-vos que deixem o palco, porque só podemos estar 5 de cada vez. Até à próxima.
e chamo o Ricardo Lopes Ferro, nosso presidente do Organismo Normalizador Setorial, para coordenar a mesa redonda. Ele depois apresentará as pessoas que compõem a mesa redonda. Está bem? O Ricardo, está por aí? Está, sim, senhor. Estou, sim, senhor. Bom dia, caríssimo. Bom dia. Bom dia. Como é que está, caro colega? Está tudo bem? Bem. Passo-lhe a bola, não é? Tem Obrigado. 3 pessoas no seu painel e deixo consigo o resto da sessão. Muito obrigado, boa sessão. Obrigado. Até breve. Obrigado. Até breve. Bem, o painel que se segue é um painel composto por 3 organizações bastante distintas no seu propósito e no seu estado de desenvolvimento em matéria de conciliação. Desde logo chamo Cláudia Belo Ferreira, vogal do Conselho Diretivo do Infarmed, uma organização, enfim, nesta fase sebejamente conhecido por todos os portugueses, e que aderiu ao Pacto da Conciliação e está neste momento a implementar o sistema de gestão da conciliação. Muito bem-vinda. Chamo a Patrícia Fraganito, diretora do Bureau Veritas Certification, um organismo de certificação e, portanto, tem estado na linha da frente na certificação de muitas organizações que implementaram e já certificaram. Bem-vindo, Patrícia. Obrigada. Chamo também à conferência Sandra Generoso, chefe de divisão da Ação Sociocultural e consultora local para a igualdade do município de Lagoa, também um organismo que aderiu ao Pacto da Conciliação e já está certificada de acordo com o sistema de gestão da conciliação e, portanto, temos aqui 3 organizações, uma em fase de implementação, outra que já implementou, e o organismo de certificação, no fundo, que tem supervisionado as implementações que têm ocorrido ao longo do país. Bem-vindos a todos. Começava pela Sandra Generoso, uma vez que é o organismo que já está certificado. Quais é que foram os drivers para introduzir o domínio da conciliação na vossa gestão, como é que se materializou e as vantagens que já obtiveram e quais é que esperam vir a obter a médio e longo prazo? Então, muito bom dia a todos. Agradecer também este convite por parte da Associação Portuguesa de Ética Empresarial à Câmara de Lagoa, com os quais também somos parceiros no Global Compact e estamos aqui comprometidos também com a questão da agenda dos ODS 2030 e também com a questão da igualdade de género. E essa foi a nossa motivação essencial para integrarmos o Pacto para a Conciliação e para introduzirmos este trabalho na organização desde 2019. Nós aderimos ao Pacto em fevereiro e em julho conseguimos certificamos através da Bureau Veritas. Conseguimos certificar-nos porque a Câmara de Lagoa já estava a trabalhar de uma forma consistente a nível da igualdade de género. O nosso diagnóstico, e foi assim que eu aconselhei o Presidente à altura a avançarmos para esta integração da conciliação na nossa organização. O nosso diagnóstico do Plano de Igualdade 2015-2017 referia-nos como um dos eixos em que nós precisávamos reforçar a nossa intervenção de âmbito interno, ao nível da nossa gestão de recursos humanos. Esse relatório de avaliação e diagnóstico para a elaboração do novo plano de igualdade, que nós trabalhamos nesta matéria desde 2012, dizia-nos isso, e então o desafio foi esse. Vamos então aderir ao Pacto para a Conciliação, vamos tentar implementar a nossa norma, mais ainda, quando começamos a refletir sobre aquilo que era possível introduzir como medidas nas várias áreas, percebíamos que a nossa organização até já tinha algumas dessas medidas em prática. Não estavam ainda sistematizadas e trabalhadas. Portanto, foi esse o grande motor para avançarmos para esta norma. E também facilitou a introdução das medidas. Muito bem. De facto, naquilo que eu tenho constatado ao longo destes quase 2 anos, em muitas organizações que implementaram e que se certificaram, é que, de facto, muitas já tinham um conjunto de práticas e aquilo que a norma e o sistema de gestão veio permitir é, de facto, sistematizar e dar uma lógica estratégica a essas práticas.
passava a palavra à Cláudia Ferreira, uma vez que está no início do seu processo, também gostaria de saber o porquê da implementação e o que é que esperam vir a ganhar com essa implementação. Muito bem. Bom, antes de mais, quero cumprimentar o engenheiro Ricardo Lopes, moderador deste painel, as restantes intervenientes e todas as pessoas que estão a assistir a este painel. Queria agradecer também o convite que foi dirigido pela APE para participar nesta sessão. De facto, a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal é um tema em torno do qual o Infarmed tem vindo a assumir importantes compromissos e, portanto, é com um grande interesse que aceitei a participação neste painel para partilhar preocupações e a pouca experiência que ainda temos, apesar de tudo, na implementação deste sistema. E queria só aqui, então, indo à resposta à questão que me colocou, que precisava só dar aqui um bocadinho de contexto para caracterizar o problema. E, de facto, o Infarmed é uma organização com 78% dos nossos colaboradores são mulheres. E, portanto, estas questões da igualdade ou a necessidade do equilíbrio que a igualdade pretende ajudar a atingir, quando não existe esse equilíbrio, é sentido no nosso dia-a-dia. Portanto, logo aí identificamos um problema e achamos que temos realmente que contribuir e fazer parte da solução para promover uma sociedade mais igualitária. Depois, à luz deste nosso universo, temos aqui outros problemas. Assegurar os recursos humanos necessários com as competências e qualificação adequadas tem sido um desafio para o Infarmed há vários anos e é um desafio que se vem agudizando de ano para ano e, portanto, foi importante começarmos a olhar para as causas. Onde é que está o problema e quais é que são as causas? E, de facto, identificámos, e simplificando aqui um bocadinho, mas identificámos aqui três grandes eixos de preocupação. Temos dificuldades sérias na área do recrutamento. Só para terem uma ideia, nos processos de recrutamento realizados em 2019, eu não vou dar os anos de 2020, porque, de facto, o ano de 2020 é um ano atípico em todos os aspectos, portanto, prefiro dar aqui um bocadinho de contexto do ano de 2019. Mas, portanto, dos processos de recrutamento realizados em 2019, tivemos uma taxa de sucesso de preenchimento das vagas colocadas a concurso de 37%. Depois, associado a isto, temos um problema de retenção. Mais uma vez aqui um número, só para dar contexto. Em 2019, tivemos 41 saídas. E depois um problema de envolvimento. Nós fazemos inquéritos, já fazemos há alguns anos, não conseguimos fazer com todos os anos, mas vamos fazendo com alguma periodicidade inquéritos de satisfação aos nossos trabalhadores, aos nossos colaboradores, e esse último inquérito que fizemos permitiu-nos começar a identificar aqui algumas bandeiras vermelhas no domínio do envolvimento. Portanto, o inquérito de satisfação no global até tem um resultado bastante positivo, mas tem de facto aqui algumas dimensões onde foram sinalizadas algumas bandeiras vermelhas. E quais são as causas destes problemas? Pelo menos as causas que estão identificadas. Bom, por um lado, o Infarmed precisa de competências em áreas muito especializadas, emergentes. Nós trabalhamos num setor com muita inovação e, portanto, precisamos de pessoas especializadas em áreas novas, áreas que são escassas no mercado total, no mercado de trabalho total, e, em particular, no mercado de trabalho público, que é o mercado ao qual temos acesso direto, livre, digamos assim. E, portanto, esta é uma dificuldade. E depois temos políticas remuneratórias pouco competitivas. Estas dificuldades têm impacto quer no recrutamento, quer na retenção. Mas depois, para além destas preocupações, que no fundo são questões que estão na nossa esfera de preocupação, precisamos de as sinalizar, temos propostas apresentadas para tentar resolver estes problemas, mas não estão na nossa esfera de decisão, não nos cabe a nós a decisão sobre este tipo de questões, política remuneratória e carreiras, nós somos um instituto público e, portanto, temos que sinalizar,
fazemos propostas na tentativa de implementar soluções, mas de facto a decisão aqui não nos cabe a nós. Mas depois temos outras questões, e essas sim, estão na nossa esfera de influência, e portanto aí sim nós podemos tomar decisões e mudar, implementar medidas e mudar as coisas, ou pelo menos fazer um esforço no sentido de mudar as coisas. E aí estou a falar de melhorar as nossas práticas laborais, portanto, encontrar aqui modelos de organização do trabalho que sejam mais competitivos, portanto, que ofereçam aqui algum grau de diferenciação e nessa medida se tornem mais atrativos, o que terá impacto quer na atratividade no momento do recrutamento, quer na retenção. E depois temos aqui outras áreas a trabalhar, no domínio do envolvimento. Claramente os nossos colaboradores reclamam uma capacidade para serem mais participativos no processo de tomada de decisão, querem ser ouvidos, querem estar presentes, mais presentes na organização. Portanto, isto são tudo áreas no âmbito das quais nós, de facto, conseguimos construir soluções que estão na nossa esfera de decisão e que podem ajudar a melhorar quer o recrutamento, quer a retenção, quer o envolvimento. Depois, para além destas questões, houve aqui uma questão de oportunidade. Nós somos um instituto público, como eu já referi, e, portanto, o contexto ou o alinhamento da nossa estratégia com aquilo que se está a passar, quer no plano internacional, quer no plano nacional, é importante, porque pode ajudar à implementação das medidas. E, portanto, a Agenda 2030 da ONU, as diretivas da Comissão Europeia que foram surgindo no âmbito da igualdade, o Programa 3 em Linha e o Pacto para a Conciliação, de facto, vieram mostrar que este era o momento, que era oportuno e que a estratégia, a nossa preocupação estava, de facto, está alinhada com aquilo que são as preocupações nacionais e internacionais neste domínio e, portanto, era o momento de avançar. E, portanto, foi nesta conjuntura que o Infarmed, no seu ciclo estratégico que está neste momento em vigor, reconheceu o compromisso e tem-se falado muito de sustentabilidade nos últimos dias, portanto, reconhecemos que temos um problema de sustentabilidade operacional, porque estas questões todas de que falei têm impacto na sustentabilidade operacional, não são as únicas, não é? Mas têm, de facto, um impacto importante e, portanto, assumimos este compromisso estratégico de cuidar desta questão da responsabilidade, da sustentabilidade operacional. Trabalhando em 3 eixos. Trabalhando num eixo a que chamamos organização e processos, um outro eixo relacionado com a tecnologia e um terceiro eixo de pessoas e cultura. E é precisamente neste eixo de pessoas e cultura que nasceu a vontade de implementar o sistema de gestão da conciliação e a nossa adesão ao pacto. E julgo que assim, para já, creio que terei respondido à primeira questão. Completamente, uma excelente partilha, é de facto algo que eu normalmente recomendo às organizações e peço para elas fazerem uma reflexão antes de iniciarem o percurso, nomeadamente quais são os problemas ou desafios que a organização enfrenta e que instrumento, neste caso, que instrumento normativo, no caso, a norma para a conciliação, se pode ajudar e de que forma é que pode ajudar. E, portanto, no seu caso foi bastante, não só esclarecedor, como pedagógico para todos aqueles que nos ouvem, porque, de facto, identificou claramente os desafios ao nível da sustentabilidade operacional, que gostei da expressão, e, de facto, os pontos que elencou podem ser auxiliados com a implementação de um sistema de gestão da conciliação, portanto, faz todo sentido. Para ter agora uma visão mais transversal daquilo que são as práticas das organizações que já implementaram os sistemas. Colocava, a pergunta é parecida, mas obviamente o âmbito é muito mais alargado, que é quais foram, o que é que constatou enquanto organismo de certificação, quais foram os principais drivers que, de uma forma genérica, as organizações procuravam atingir com a implementação e a certificação.
Então, bom dia a todos. Também eu quero agradecer em nome do Proveritas Certification o convite da APE e do Global Compact para estar aqui hoje a debater, e obrigada por colocarem em cima da mesa temas tão relevantes que nós paramos um pouco para escutar outros exemplos e para poder também partilhar, como o Ricardo dizia, estas práticas. Eu vou ao encontro daquilo que quer a Sandra, quer a Cláudia nos referiram, porque efetivamente, como organismo de certificação, auditamos muitos sistemas de gestão e, portanto, estamos muito habituados a ver planos de objetivos, quer na área da qualidade da 9001, quer na área do ambiente, quer na área da segurança, e, portanto, é com muito apreço que conseguimos aqui olhar para a norma da conciliação com uma vertente muito mais de equilíbrio e muito mais focada nas pessoas. E como as organizações são feitas de pessoas, e respondendo diretamente à pergunta que o Ricardo lançou, eu diria que na globalidade, sejam empresas públicas ou privadas, porque efetivamente a taxa de entidades e de empresas certificadas está efetivamente dividida, portanto temos tantas empresas públicas como privadas, e é notório a avançar para esta norma, eu diria que buscam uma melhoria no seu clima organizacional. E quando falo no clima organizacional, falo em problemas ou desafios como a retenção de colaboradores, e todos nós sabemos que deixar sair um talento da nossa organização ou um especialista técnico tem custos depois de procura e de readmissão muito maiores. Falamos da componente da motivação, porque se nós tivermos as pessoas que estão diariamente ao nosso lado de bem com a vida, não só com a vida pessoal, mas também com a vida familiar e com a sua vida profissional, pois claro que, e a senhora Secretária de Estado falava nisso, a produtividade tenderá a ser maior, e é isso que os líderes sustentáveis pretendem para as suas equipas. Depois uma segunda vantagem, um segundo driver que sem dúvida marca estas organizações, que tem a ver com a própria característica do sistema. Se nós temos uma norma alinhada com o anexo SL, e portanto que permite aqui umas integrações também com outros referenciais, e que um dos requisitos se prende com a identificação de requisitos legais, regulamentares e estatutários aplicáveis à sua entidade, ao seu core, ao seu âmbito, pois uma empresa que tenha adotado a 4552 estará ela própria com um controle da conformidade legal inquestionável em termos das suas equipas. E talvez aqui mais dois inputs generalistas. Um prende-se com as partes interessadas. É uma terminologia que tem evoluído na ISO e no dicionário, no vocabulário da ISO. Nós sabemos que um item muito importante prende-se com uma análise de contexto e logo em seguida com a identificação de quais são as partes interessadas, mas mais do que identificar essas partes interessadas, quais as suas necessidades e expectativas, porque elas divergem e, portanto, só indo ao encontro e conhecendo o que é expectável da área técnica, da área de inovação, da área de sales, é que nós conseguimos, de fornecedores, inclusive, portanto, partes interessadas internas e externas, é que conseguimos desencadear medidas e interagir proficuamente com elas e, portanto, sem dúvida esta norma também o consegue fazer de uma forma muito organizada. E, por último, não se pode, quando as melhorias estão na gênese das organizações e dos valores, não podemos esquecer a componente do branding e a componente da credibilidade e da reputação que as organizações também passam a ter no mercado. E estou certa que com esta distinção da certificação pela norma da conciliação, as empresas serão muito mais apetecíveis e o próprio valor da marca cresce no mercado. E, portanto, de uma forma resumida, Ricardo, 4 drivers que são, digamos, notáveis para quem já percorreu ou está a percorrer este caminho da certificação da 4552. Muito obrigado, Patrícia. De facto, foram 3
intervenções muito esclarecedoras relativamente àquilo que pode ser os mobilizadores para a implementação de uma norma de conciliação. Enfim, apesar do meu papel de presidente do organismo de normalização setorial APE e acreditar profundamente nestes referenciais, agora vou fazer um papel um pouco de trator para que também quem nos ouve poder, com as vossas respostas, confirmar que, de facto, os benefícios destas práticas e deste sistema e não, enfim, e não a componente que, por vezes, para no ar de um menor desempenho das organizações que aderem a uma menor competitividade, antes pelo contrário. As práticas de conciliação conduzem frequentemente a uma maior flexibilidade de horários e locais de trabalho, não é? É essa a lógica. Por exemplo, no sistema bancário é recorrente ouvir que os processos de decisão são mais demorados porque a maioria dos trabalhadores dos serviços centrais estão agora em teletrabalho, não é? Portanto, temos que enviar as propostas para a análise de risco, eles estão a trabalhar em teletrabalho, as taxas de resposta agora são mais demoradas. Portanto, no caso das organizações que tenham integrado o seu sistema de gestão de conciliação no sistema de gestão da qualidade, que já têm, não é? Constataram algum impacto nos indicadores, pois, se é suposto haver uma melhoria de desempenho com a introdução do sistema de gestão da conciliação, esse impacto também deve ser medido na percepção dos clientes, não é? E por vezes, enfim, como a Patrícia dizia, as partes interessadas não são só as internas, e uma das dimensões da conciliação é, de facto, as boas práticas laborais. Portanto, eu colocaria esta questão primeiro à Sandra Generoso e depois à Cláudia, e gostaria de ouvir o vosso feedback. Em relação ao teletrabalho, eu penso que esse assunto está na ordem do dia e, de facto, a conciliação veio trazer essas novas metodologias e veio-nos fazer pensar sobre essas novas metodologias de organização do trabalho e flexibilidade de horários. Nós, na nossa organização, já trabalhávamos de uma forma não consciente essa questão da flexibilidade de horário. Já havia alguma abertura a nível da gestão de topo e também estas coisas só se fazem, e também de reforçar aqui, quando há um compromisso efetivo da gestão de topo e daí passa para a restante hierarquia, para os restantes dirigentes e trabalhadores, já esse compromisso assumido, e já havia esse compromisso a nível da flexibilidade de horários. Nós, quando planificamos o nosso trabalho a nível da conciliação, para além das medidas que já tínhamos implementadas e que queríamos concretizar, queríamos sistematizar e medi-las e colocá-las no programa do Sistema de Gestão de Conciliação, também fizemos uma reflexão daquilo que gostaríamos também de ir mais além. E o ir mais além foi um gabinete de apoio ao trabalhador, quer com o apoio jurídico, quer com o apoio psicológico, e foi também a questão do projeto piloto do teletrabalho. Com a pandemia, o projeto piloto, que era para ser piloto do teletrabalho, acabou por ser algo que foi quase que obrigado a normalizar. Nós fizemos uma primeira abordagem a nível do teletrabalho que foi não tão positiva e teve uma percepção não tão positiva, mas penso que isso foram todas as entidades acabaram por ser obrigadas aqui a gerir de uma forma inesperada os seus trabalhadores, mas numa segunda fase já nos preparamos melhor e criamos um modelo de acordo entre a organização e o trabalhador, de maneira que fosse trabalhado entre o dirigente e entre o trabalhador que iria ou entre um dirigente topo e outros dirigentes, aqueles que iriam praticar o teletrabalho, como é que iríamos aqui negociar essa situação? Se os instrumentos eram da autarquia, se os instrumentos seriam do trabalhador, se havia possibilidade da autarquia facilitar os instrumentos, se criar também um cronograma de tarefas e de atividades e criar relatórios periódicos para que houvesse aqui também alguma avaliação de desempenho. Normalmente até nos apoiávamos no próprio sistema de avaliação de desempenho e fomos criando aqui algumas estratégias que ainda estão em estudo, que ainda estamos a avaliá-las. E também sentimos na prática que as pessoas que normalmente rendem presencialmente também são aquelas que vão render sempre
e vão ter um alto desempenho, mesmo que em sistemas de teletrabalho. Acho que a nossa preocupação tem de ir mais além, na questão daquilo que a Secretária de Estado, Rosa Monteiro, muito bem referia, que é a questão se não estamos aqui sempre a penalizar as mulheres e até que ponto é que as pessoas que vão para teletrabalho depois não se subcarregam com outras tarefas, e não há aqui sempre não há aqui um reforço da ocupação do tempo por parte das mulheres, e as esferas começam aqui, todas estas esferas do trabalho, família e pessoal, se começam aqui outra vez a se interligarem e a se desorganizarem. E a ideia da conciliação é trabalhar contra essa questão. Penso que é um tema que está em cima da mesa. Nós também fazemos parte da Comissão Técnica 179 e a Câmara de Lagoa está na parte da introdução em que foi falado sobre a questão do teletrabalho, e queremos desenvolver isso melhor até na norma para apoiar futuras organizações nessa revisão da norma, porque penso que é algo que temos, e nós mesmo a nível interno, no nosso grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho transversal, multidisciplinar, que trabalha a conciliação, temos uma gestora do sistema que é formada em gestão e que faz parte da minha equipa direta na área da igualdade de género e da divisão, e temos depois também a chefe de divisão dos recursos humanos, que delega numa co-gestora, que é jurista e que apoia diretamente a implementação do sistema, e ainda temos um representante do executivo, que é a vereadora que tem o valor da igualdade de género e cidadania, que também faz parte deste grupo de trabalho. E nós temos vindo a refletir sobre esta questão do teletrabalho. Também percebemos, pela nossa prática, que há pessoas que preferem, e também é preferível que criemos, e isso também está no nosso acordo já previsto, que as pessoas rotativamente e preferencialmente possam vir em momentos presenciais ao local de trabalho. E isso sentiu-se quer pelas próprias pessoas, quer por nós, quem dirige e quem gera as equipas, torna-se muito mais fácil e menos estressante para as próprias pessoas também manterem sempre um contacto próximo com a organização. Mas também tivemos situações de muito sucesso, mesmo pessoas por situações de saúde que continuam a trabalhar à distância, e os serviços se organizaram e foram testando e foram criando metodologias de contacto, e penso que também tivemos muitas situações de sucesso. Por isso eu acho que um trabalhador que esteja motivado, que se sinta integrado na sua organização, que esteja comprometido com aquilo que faz, e é esse o grande trabalho que nós temos de fazer nas organizações de base, e que o sistema de conciliação pode nos ajudar, que esteja comprometido quer com os objetivos da própria organização, comprometido com estes objetivos mais alargados, da agenda do ODS, de todos os objetivos a nível internacional, aquele que rende de uma forma presencial também vai render de uma forma em teletrabalho e à distância. Esse também vai ser o desafio futuro do nosso sistema e do novo ciclo do nosso sistema de gestão para a conciliação, o desafio que o nosso Presidente da Câmara nos lançou, o Presidente Luís Encarnação, que é tentarmos trabalhar para diminuir o presentismo e para diminuir o absentismo, que também são matérias que as organizações se debatem. Depois nós integramos esta estratégia de gestão na organização, pensamos que já está de forma transversal por todos os nossos trabalhadores, dirigentes e gestão de topo, já consciencializamos esta nova forma de gestão de recursos humanos e a nova forma de gestão da nossa organização, que o fim último é melhorar a qualidade do serviço prestado, também reter talento, também dizer que nós também sofremos da mesma questão a nível operacional em relação à causa, e certamente será de pessoas especializadas, mas a nível, e nós também, de alguns especialistas, também temos essa dificuldade e estamos localizados numa zona do país a sul, nem sempre é fácil também atrair talentos, nem sempre é fácil também ter pessoas especializadas e para desenvolver projetos que, em última instância, têm de ser para a comunidade, temos de sentir o local, temos de sentir as pessoas. E nem sempre é fácil também atrair esses talentos, esse também é o nosso trabalho. Mas o grande desafio será, certamente, trabalharmos o futuro, o presentismo e o absentismo. Bem, obrigada. Obrigado. Cláudia, pode então partilhar como é que o tema da flexibilidade não tem que necessariamente afetar o desempenho organizacional e a qualidade do serviço prestado às vossas partes interessadas externas? Eu diria que tem que afetar, mas positivamente. Bom, antes de mais queria dizer que nós de facto ainda não temos o sistema implementado, mas
a nossa perspectiva e aquilo que conseguimos avaliar está muito alinhado com tudo aquilo que a Sandra já partilhou aqui na sua intervenção. Queria dizer o seguinte também, nós temos que olhar com cuidado para as avaliações que fazemos do teletrabalho neste momento pandémico que estamos a viver, porque se teve a vantagem de repente termos aqui um laboratório gigantesco à escala mundial que nos ajudou a fazer cair o mito de que o trabalho remoto não é possível, temos de facto essa vantagem, foi uma oportunidade única. No entanto, temos que perceber que a maior parte dos nossos colaboradores não esteve em teletrabalho nas condições em que se deve estar em teletrabalho, portanto, estarem a trabalhar remotamente, confinados em casa, com companheiros ou companheiras, com os filhos, não é de facto um ambiente de trabalho adequado. Portanto, temos que ter esse cuidado quando fazemos esta avaliação neste momento. E não esquecendo que, de facto, o teletrabalho, neste momento que vivemos, não foi uma medida de conciliação, foi uma medida de prevenção e de proteção no domínio desta crise de saúde pública que estamos a enfrentar. Portanto, há que, por um lado, ter cuidado com as avaliações que fazemos. Temos que olhar para elas com muita seriedade e muito cuidado. Agora, queria também referir que nós, embora ainda não tenhamos o sistema de gestão da conciliação implementado, nós já tínhamos, de facto, algumas medidas implementadas e já tínhamos também feito um piloto de teletrabalho na organização, que nos ajudou muito neste momento em que todos tivemos que ir para casa. E queria referir que há aqui... A imagem ficou congelada, não foi? Ok. Então, sim, Ricardo. Então, aproveitamos e, enquanto restabelece a ligação, colocaria a questão a ti, Patrícia, sobre aquilo que o Bureau Veritas tem constatado como boas práticas ao nível das 3 dimensões do sistema de gestão da conciliação, isto é, práticas laborais, apoio profissional e desenvolvimento pessoal e a parte de serviços e benefícios. Ricardo, eu passo já a resposta, mas só para pegar na preocupação que a Cláudia estava aí muito bem a referir a nível do sucesso e da melhoria dos indicadores, há algo que nós temos constatado e que poderá também fazer parte do sucesso desta implementação, ou pelo menos do output desta implementação para as pessoas das organizações, e que tem a ver com não só um bom diagnóstico, mas uma boa forma de comunicar as medidas que fazem parte desse plano, porque o organismo de certificação, e pelo menos dos highlights que os auditores têm passado, por vezes a organização tem essas medidas, essas medidas existem à disposição, mas as pessoas e as equipas nem sempre as conhecem e, portanto, o desconhecimento faz com que não usufruam dessas medidas e não as valorizem nesse aspecto. Portanto, a componente quase que do mecanismo que a organização utiliza para comunicar esse plano e essas medidas é fundamental para o sucesso, diria, e para a percepção que os colaboradores têm do incremento organizacional que a empresa está a proporcionar. Respondendo diretamente, a nível de práticas laborais, eu diria que efetivamente a redução do horário de almoço, por exemplo, é uma das práticas que as organizações mais implementam no sentido de permitir alguma flexibilidade com hora de entrada e com hora de saída. Porventura há também algumas organizações que conseguem dar a tarde de sexta-feira com esta medida de ajuste de horário e que é uma medida bastante agradável para os colaboradores, para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Depois, a componente do trabalho remoto também é aqui visto como um ponto positivo. Reparem que esta norma já foi implementada e, portanto, já estava em vigor antes de irmos todos para confinamento obrigatório e, portanto, havia aqui também uma palavra de apreço
pelos programas que as organizações tinham implementado de permitir que as suas equipas trabalhassem remotamente. Obviamente que todo o cenário pandémico nos veio colocar aqui um grande desafio também nesta matéria, mas o inverso. Portanto, eu já não passo tantas horas no local de trabalho, agora eu estou em minha casa e como é que eu desligo e faço um stop na minha atividade profissional. Depois, em relação ao apoio profissional e desenvolvimento pessoal, uma das coisas que se destaca mais tem a ver com, e é engraçado dizer isto e com muito agrado também o refiro, é a capacidade que as organizações nos seus budgets de formação estão a ter para proporcionar não só aquela formação que vai aumentar as skills e, portanto, contribuir para um melhor desempenho do colaborador no seu posto de trabalho, mas também a organização a olhar para a esfera da componente pessoal e possibilitar alguma formação e qualificação adicional a esse mesmo colaborador. Sejam ações como o Qualifica, o programa Qualifica, sejam na esfera de investimentos universitários em pós-graduações ou mestrado. E, portanto, este é talvez aqui um crescimento a nível das organizações mais disruptivo, porque não estamos preocupados com os objetivos de curto prazo, mas estamos a trabalhar nos objetivos de satisfação daquele indivíduo na organização a médio e longo prazo. E depois, diria que na esfera dos serviços e benefícios, era algo que nós já constatávamos nas empresas certificadas a nível da norma portuguesa ou mesmo da SA 8000 e, portanto, existia aqui um conjunto de disponibilização de apoio psicológico e de apoio legal, portanto, normalmente entre as 2, 3 consultas, as organizações disponibilizam isto aos seus colaboradores, os tradicionais seguros de saúde extensivos também ao seu agregado familiar, os próprios PPRs, os protocolos com desde ginásios, termas, que também encontramos termas, apoio à componente mais infantil, mas também aos ascendentes, portanto, toda esta componente de apoio a pais ou familiares idosos que necessitam dessa cooperação e que muitas vezes destabilizam o colaborador quando está no seu local de trabalho, até organizações que têm um sistema híbrido que vai desde facultarem massagens fora do local de trabalho, mas também massagens terapêuticas e pausas para respiração, e que estamos a falar de 10 minutos, de X em X tempo, mas que faz toda a diferença também no well-being do indivíduo. E depois um outro serviço, aqui foi mais num ambiente mais industrial e de um tecido de trabalhadoras bem forte, que foi a empresa pensou em estabelecer um protocolo com uma empresa que fosse recolher a roupa para lavar e para engomar e que a fosse entregar ao próprio local de trabalho onde as trabalhadoras se encontravam. Portanto, há aqui, eu diria, um conjunto estruturante de medidas que pode fazer toda a diferença ao final do dia para todas nós e para todos nós. Muito bem. Não sei se foi clara, Ricardo. Não, claríssima. E há algo que gostaria de sublinhar, até porque referiste o tema da formação que extravasa a componente estrita das necessidades técnicas ou de capacitação técnica do colaborador, e essa dimensão, para além de trabalhar as chamadas soft skills, também ajuda a consolidar uma cultura organizacional de valores. E toda a gente sabe, ou deveria saber, que culturas organizacionais fortes levam a desempenhos organizacionais melhores. E, portanto, essa é uma mensagem que gostaria aqui de sublinhar. Voltaria à Cláudia Ferreira, sublinhando desde logo que, enfim, para detratores que digam aquilo que eu questionei, não é, relativamente ao tema do menor desempenho pelo teletrabalho, essa ressalva de facto é de realçar, isto é, não se pode avaliar o teletrabalho, o desempenho do teletrabalho em momento pandémico, porque as condições não são de facto de teletrabalho, são de uma adaptação ao trabalho por via remota, não é propriamente teletrabalho, mas passo-lhe a palavra para continuar, porque estava a aprender muito consigo.
Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo, porque realmente estou aqui com algumas perturbações técnicas. Mas então, para completar rapidamente a minha resposta, portanto, queria só, se calhar, sublinhar o seguinte. Portanto, como eu dizia, já tínhamos um piloto de teletrabalho que nos ajudou imenso nesta altura em que foi preciso mandar toda a organização, ou quase toda a organização, para teletrabalho. Mas aqui, em relação a assegurarmos que a flexibilidade de horários, a flexibilidade de local de trabalho não tem modelos de gestão, de facto, precisam de mudar. Não podemos ter equipas em regimes mais flexíveis e continuar a gerir de acordo com o modelo de gestão tradicional. Ou seja, nestes regimes mais flexíveis, isto exige um compromisso maior por parte do empregador, e falou-se aqui na questão dos acordos. Portanto, os acordos entre empregador e colaborador são fundamentais para estabelecer as regras em que tudo as regras mínimas e essenciais para que tudo possa funcionar com a fluidez com que é suposto, mas significa também compromissos sérios da parte do colaborador. Portanto, o colaborador tem que perceber que o que ganha em flexibilidade tem que devolver em compromisso e em sentido de responsabilidade. Portanto, voltando ainda ao modelo de gestão, se nós temos pessoas em modelos híbridos, em casa, umas em casa, outras nos escritórios, uns a trabalhar das 8 às 4 da tarde e outros a trabalhar das 3 da tarde às 10 da noite, temos que encontrar aqui pontos de encontro, sim, momentos em que sabemos que estão todos disponíveis para nos encontrarmos presencialmente ou virtualmente para continuar a conversar enquanto equipas e organizar o trabalho enquanto equipas, e isto tem que ser escrupulosamente respeitado. Portanto, exige-nos a todos uma disciplina muito grande, mas implica também que estas pessoas que temos em casa têm autonomia técnica para estar em casa, ou seja, não podem precisar a todo momento de orientação, não podem precisar de orientação a par e passo. Portanto, nós temos que estimular esta autonomia, temos que estar presentes, nós que dirigimos temos que estar presentes para apoiar, mas temos que sair de um modelo em que orientamos passo a passo e para um modelo em que não estamos presentes ao lado, estamos disponíveis para apoiar, mas de facto a pessoa tem capacidade técnica e segurança técnica para ir tomando as suas decisões e fazendo as suas escolhas relativamente ao trabalho que tem em cima da mesa. E depois temos que ter um modelo de gestão alicerçado em valores que são fundamentais quando se fala de flexibilidade. São sempre fundamentais, mas quando se fala de flexibilidade acho que são ainda mais importantes, que é a confiança e transparência. Portanto, nós temos que estar preocupados com resultados, não com o processo. Temos que confiar que os nossos colaboradores vão entregar os resultados que estamos à espera que eles entreguem, mas para isso eles têm que saber quais são. Todos têm que saber o que é esperado de cada um. E depois temos que ter modelos transparentes que permita a trabalhadores e a dirigentes perceber com transparência como é que o trabalho está a ser desenvolvido, se está a haver problemas, se é necessário alguma intervenção. Portanto, acho que se conseguirmos evoluir para um modelo que, de facto, e no caso do Infarmed, nós temos um legado de 28 anos de uma cultura que é diferente desta, portanto, vai ser um enorme desafio. É uma cultura muito top-down, nós estamos aqui a falar de passar por uma cultura mais horizontal, mais de cima para baixo, de baixo para cima, peço desculpa. É uma cultura que também está alicerçada na cultura da administração pública, muito tradicional, e, portanto, tem aqui desafios importantes, mas acho que este é o caminho. Portanto, este processo não é um processo que se vai terminar com a certificação, oxalá sejamos bem-sucedidos, mas não vai terminar aí. É um processo que vamos continuar a construir e que vamos ter que, tenho a certeza que vamos ter que investir muito nele, se calhar para sempre, nunca estará concluído, não é? As coisas vão mudando, as sociedades vão evoluindo, as pessoas vão tendo necessidades diferentes e, portanto, se temos modelos de gestão centrados nas pessoas, temos que estar permanentemente atentos a essas novas necessidades.
mas acho que é este o caminho e acho que se todos estivermos comprometidos, empregadores e colaboradores, em fazer este sistema de gestão funcionar, seguramente ele trará resultados positivos para todos. Muito obrigado. Quis a intervenção divina que a Cláudia Ferreira tivesse alguns problemas de comunicação para, no fundo, finalizar esta mesa redonda de forma sublime, enfim, sintetizou os pontos-chave e por isso lhe agradeço, porque poupou imenso o meu trabalho e, portanto, não acrescento porque o fez de forma irrepreensível. Quero agradecer à Patrícia, à Sandra e à Cláudia as excelentes partilhas que tiveram aqui hoje, nesta hora, e que em muito podem ajudar várias organizações, quer na melhoria dos seus sistemas, quer a motivá-las a implementar um sistema que, de facto, permita a tal sustentabilidade operacional com uma cultura organizacional mais sólida, mais consistente para a melhoria do desempenho e, portanto, a satisfação das várias partes interessadas. Obrigadíssimo, foi um gosto partilhar esta mesa convosco. Até uma próxima. Obrigada. Passo a palavra ao Ulisses. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.